dizer que nós, do Solidariedade, consideramos que conseguimos, numa ampla negociação aqui no Congresso, pela primeira vez da história, que a gente fizesse modificação aqui na Comissão de Constituição e Justiça. É uma coisa inédita. Estes 4 itens que foram negociados, Solidariedade considera uma vitória. Primeiro, que tinha uma pegadinha na questão do fundo de garantia. A ideia que o governo tinha era de baratear o custo do aposentado, não acrescentaram. Baratear o custo do aposentado para mais para frente inventar a carteira verde e amarela. E aí sim, obrigar as pessoas a serem contratadas sem nenhum direito. Por isso, retirar hoje aqui, na Comissão de Constituição e Justiça, a questão do fundo de garantia e manter o fundo de garantia dos aposentados e daqueles que vão aposentar, nós consideramos uma vitória na Comissão de Constituição e Justiça. Segundo, que achamos que os demais itens temos que discutir seriamente na Comissão Especial. Nós, por exemplo, não vamos abrir mão de retirar dessa reforma o BPC. Não vamos abrir mão de retirar os trabalhadores rurais. Não é possível que alguém imagina que um trabalhador rural possa se aposentar aos 60 anos. Só alguém que nunca passou numa zona rural possa acreditar nisso. Além disso, nós também não concordamos, de jeito nenhum, que professoras e professores tenham a mesma idade de 60 anos para se aposentar. Precisamos mexer nisso, porque em todas as regras o governo propõe uma diferença de 5 anos. Não sei por quê, para professoras e professores, manteve os 60 anos, velho. Além disso, nós queremos também retirar desta reforma a questão do abono. 23 milhões de pessoas pobres recebem um abono todos os anos. E retirar esse abono desses trabalhadores, para nós, é uma injustiça. Segundo, nós não aceitamos, de jeito nenhum, fazer reforma para os governadores e os prefeitos. Nós não vamos aceitar, de jeito nenhum, fazer esta reforma aqui em Brasília. Tem prefeitos e tem governadores fazendo campanha contra a reforma da Previdência. E por que que eu, ou meus pares, vai fazer, se sacrificar, ou se penalizar, ou se desgastar perante a opinião pública, e o governador está lá, na boa, falando mal da reforma. O governador que faça a reforma dele lá na Assembleia Legislativa. Nós não aceitaremos fazer reforma aqui para os estados e o município. Eu até tive a oportunidade de dizer isso ao presidente Bolsonaro a semana passada, semana atrasada. E ele disse que ele também é favorável de devolver para os governadores e os municípios essa questão. E nós achamos que não é possível. Tem governador fazendo campanha contra. O meu em São Paulo, por exemplo, está fazendo campanha para presidente da República. E eu vou lá votar aqui a Previdência em Brasília, contra o funcionário público, contra o Poder Judiciário, contra a polícia, contra os professores de São Paulo, e o governador fica lá na boa. E os deputados estaduais que façam a reforma. Portanto, nós não aceitaremos fazer a reforma dos estados aqui nessa reforma da Previdência. Nós exigimos, e nós estamos fazendo emenda para isso, para que a reforma dos estados e dos municípios sejam devolvidas para os estados e os municípios, os governadores e os prefeitos que façam a sua reforma. Nós temos que cuidar aqui da reforma do Brasil e não dos estados. Além disso, nós não aceitaremos, nós não aceitaremos essa transição maluca que o Paulo Guedes inventou. Eu até desafio aqui nessa comissão, me explica como é que funcionam essas 4 regras de transição. Você imagina se nós, deputados, temos dificuldade de explicar essa transição, você imagina um trabalhador normal. Então, portanto, a transição, senhor presidente, tem que ser uma regra clara. As pessoas têm que saber quanto é que tem que trabalhar mais para se aposentar. Por isso também vamos apresentar emenda nesse sentido.